Olá, seja bem-vindo a essa live, que é uma live especial, diferente das outras lives que eu faço, porque hoje é uma live de aquecimento para a Semana do Matizado Descomplicado. Então seja bem-vindo, eu sou o Gustavo Rapassi e nessas lives todas que eu faço por aqui, eu sempre mostro que é possível você e qualquer pessoa conseguir criar, desenhar e matizar para fazer as suas pinturas aí na sua casa, né? E o legal dessas lives aqui é o diferencial, né? O legal da live é que você vai conseguir desenhar. Qualquer pessoa consegue desenhar quando aplica as regras do método que eu uso. O mesmo método que eu uso para fazer as minhas pinturas que eu mostro aqui é o método que os meus alunos usam também para fazer as pinturas, para conseguir passar a sua ideia, passar o que você tem em mente, a sua criação, né? A sua imaginação, passar para a sua pintura. Então hoje é uma live um pouco diferente, que eu não vou pintar, eu vou mostrar, eu vou te explicar algumas questões. Por exemplo, hoje eu vou te falar sobre as tintas, né? As tintas que eu uso, por exemplo, eu uso a tinta PVA, nós vamos falar de tinta acrílica, vamos falar de verniz, os tipos de tinta que são mais adequados para cada superfície. Então é isso. Eu gosto de usar tinta PVA, né, uma tinta que eu tenho preferência, mas também poderia ser tinta acrílica. E qual a diferença de uma tinta para outra, né? Porque elas são muito parecidas. Bom, eu já vou te falar, mas vamos comentar primeiro o que é esse evento que está acontecendo aqui, que eu estou fazendo, o que é essa semana de aquecimento, né? Essas 2 semanas de aquecimento para a Semana do Matizado Descomplicado. Bom, então essa semana e a semana que vem eu vou fazer 6 lives. São 6 lives para te apresentar os materiais. São lives básicas, né? Para te apresentar o começo, o básico do básico, para mostrar para você que nunca pintou, que nunca desenhou, ou às vezes você já pinta e já faz as suas pinturas, mas você não consegue criar e não consegue desenhar, né? Isso é comum, a gente vai copiando as pinturas, e chega um momento que a gente trava e que a gente não sabe desenhar e não sabe imaginar, né? Então, o legal aqui é o que eu faço, o que eu mostro, é justamente isso. Você tem uma ideia de fazer, por exemplo, flores, igual eu estou fazendo essa semana, que eu já mostrei, ó, nessa pintura aqui de tábua, é um madeirite. E olha aí que interessante. Então eu simplesmente coloquei as flores, distribuí essas flores, usei até umas regras de linguagem visual que dá esse efeito aqui assim, ó, que parece um sorriso, tá vendo? Então você olha para a pintura e você tem essa sensação de alegria, de felicidade. Por quê? Porque ela inconscientemente te remete a um sorriso, a uma expressão, né? A uma expressão de felicidade. É assim como fazem também, por exemplo, as propagandas de relógio com um ponteiro, que elas sempre colocam o ponteiro assim virado para cima, nas 10h10, né? Fica sempre viradinho assim para cima, para dar aquela expressão de sorriso. Porque se ficar de qualquer lado, vai acabar dando uma expressão meio carrancuda, se ficar virando para baixo, acaba não transmitindo uma ideia muito simpática do relógio. Então eles colocam os ponteiros do relógio apontando sempre para as 10h10, porque assim vai dar uma expressão melhor no relógio. Então são informações que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não entra, a gente olha, entra pela visão ali, nossa, a gente olha e não interpreta, ou a mente interpreta, mas a gente não torna isso consciente. Mas isso acontece em todos os lugares, em todas as áreas, né? Tanto na arquitetura, por exemplo, a arquitetura usa muito esses conceitos de arte visual, a moda, a própria natureza, né? A natureza é cheia de linguagens visuais, é cheia de mensagens que ela passa nas folhas, nas flores, no comportamento dos animais, nas cores dos animais, enfim, em tudo que existe, tudo que a gente enxerga, tem uma linguagem visual, tem uma mensagem sendo transmitida ali, né? E a gente que desenha, a gente procura entender um pouco disso. Bom, eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre desenho na aula de amanhã, na quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre as tintas, né? Daqui a pouco eu já vou te mostrar aqui sobre as tintas. Bom, mas quem gosta desse assunto, quem quer aprender a fazer suas pinturas, quem quer principalmente conseguir matizar, eu vou passar um exercício legal de matizado
na Semana do Matizado Descomplicado. Bom, além de tantas outras informações, eu vou te passar a minha história de vida, como que eu consegui chegar nesse método, nessa receita, nesse estilo de pintar, como que eu me encontrei nesse meu estilo de pintar, porque eu também passei por dificuldades, na época não tinha ninguém que me ensinava, e assim, a pintar desse jeito que eu queria, que eu imaginava, né? Tinha os professores tradicionais que foram muito bons, que eu gostei bastante, que eu agradeço, sou grato a eles, que eles me mostravam como copiar, né? Teve alguns que deram uns toques de fazer umas pesquisas na natureza, e eu fui então inserindo isso no meu conceito, e na hora que eu fui dar aula, então eu passo isso para os meus alunos. Percebi que os meus alunos também querem pintar com o seu estilo próprio, assim como eu também queria pintar com o meu estilo próprio. Então por isso que eu falo que as minhas aulas não são para quem quer copiar, né? Eu não passo a receita de como copiar uma flor, como copiar uma arara, não. Eu te passo a receita de como criar uma flor, a flor que você quiser, seja uma orquídea, uma tulipa, um antúrio, uma dália, né, como eu estou fazendo aqui, umas margaridas. Então, do jeito que a flor que você gostar, no estilo que você gostar, com as cores que você gostar, você vai fazer, né? E o mais importante, você vai respeitar a sua espontaneidade, né? Você vai respeitar a sua história, o seu momento, a sua escolha das cores, porque tem muito a ver com o seu ambiente, o ambiente que você vai colocar, né? Que é o seu estilo. Então, isso é muito interessante, assim, você fazer alguma coisa para você e não alguma coisa que você viu nos outros, né? Você vai tirar essa informação de dentro de você, vai colocar esse artista que está aí dentro de você, você vai colocar esse artista para fora, você vai se encontrar com esse momento com as tintas. Então acaba sendo muito mais terapêutico do que simplesmente você copiar. Porque muitas vezes copiar é um processo um pouco sofrido, você vai ficar se dedicando ali a fazer o que o outro fez, a fazer a pincelada do jeito que o outro fez, e isso é muito sofrido, isso é uma tortura, na verdade, você querer fazer a pincelada igual o outro, quando na verdade você mesmo tem a sua caligrafia, você tem o seu jeito de pincelar. Então você precisa entender isso, precisa entender como que você coloca isso para fora, como que você coloca isso nas suas pinturas. E quem segue o meu método, quem segue o método que eu uso, vai entender isso, né? Porque você vai entender que tudo tem o tempo certo, o momento certo. Então, o meu método, ele é feito com 5 etapas, né? São 5 etapas, onde você vai fazer, cada etapa um processo diferente, né? Porque não é só a pintura, né? Eu não estou dando só uma aula de pintura para você, não. Eu estou mostrando como que você vai ser um artista completo. Como que você vai conseguir fazer uma pintura, ou não, como eu estou fazendo essa daqui, como tantas outras que eu mostro, desde o começo, desde a criação, desde a elaboração. Porque tem muita gente que me pergunta assim, Gustavo, eu tenho uma bacia aqui, um latão de leite, uma bandeja, uma tábua, uma tábua de carne, enfim, uma banqueta, uma mala. E o que eu faço nela? Me dá uma ajuda aí, o que eu falo? Olha, eu sempre falo assim, você é que precisa descobrir o que tem a ver com você. Eu posso te dar uma sugestão, faz uma arara, faz um papagaio, faz uma flor, mas isso vai ter a ver comigo, né? Eu posso te falar, faz uma paisagem, por exemplo, mas que paisagem? Quando eu falo para você, faz uma paisagem, o que te passa pela sua cabeça? Qual o tipo de paisagem que passa pela sua cabeça? Para muitos vai passar aquela paisagem de montanhas de neve, para outros vai passar umas paisagens de praia, para outros umas paisagens com araucárias mais voltadas para o sul, para frio, outros com mais calor, outros vão pensar em cachoeira, em rio. Então depende do que você está mais envolvido, depende do que é para você uma cena de paisagem. E olha que legal, vai sair de você, né? Me fala aí, quando eu falo paisagem, que tipo de paisagem que vem na sua mente? Escreve aí para mim, né? O que você imaginou quando eu falei faz uma paisagem? Qual o tipo de paisagem você gosta, que você gostaria de pintar? Então, assim, cada um vai colocar aquilo que a sua história, essa paisagem, ela representa a sua história, o seu momento, a sua
o seu momento de infância, de repente, né? Porque às vezes vai remeter uma paisagem de Nárnia, uma paisagem paradisíaca, uma paisagem lúdica que não existe, uma coisa, né, mais surrealista ou não sei, cada um vai colocar uma paisagem que tem a ver com a sua história, né? Então, olha que interessante. Então aí a gente já tem uma infinidade de temas para a gente trabalhar, né? E por isso que é legal você entender como criar, você entender que você pode criar, todo mundo pode criar, né? Então tem gente que acha que não, que isso é um dom para poucos, né? Tem gente que acha que pintar é um dom para poucos. Mas aí eu vou te mostrando que se você aplicar as regras do jeito que eu te mostro aqui, se você pegar um madeirite, um simples madeirite como esse daqui que eu estou pintando, que pode ser um fundo de gaveta, um fundo de armário, de guarda-roupa, de estante, de móvel, uma portinha de um móvel quebrado, né? Você consegue fazer essas pinturas e aí simplesmente com tinta PVA, que é uma tinta muito simples, né? É uma tinta... Eu uso, por exemplo, essa marca Acrylex, que já vou falar um pouco sobre marcas, mas é uma das marcas mais baratas que tem no mercado. Tem gente que fala que... Tem algumas pessoas que escrevem aqui para mim e falam, mas é muito caro. Olha, se você vai pintar uma parede gigantesca usando um potinho desse daqui, realmente você vai precisar de muitos potinhos, né? Então existem recursos, existem maneiras de você usar essa tinta e eu já expliquei várias vezes aqui, né? E já fiz alguns vídeos explicando como que você pode aproveitar tintas de parede e para fazer um potinho desse aqui render, por exemplo, né? Então, às vezes você não vai conseguir pintar uma parede com um potinho desse, né? Então aí vai ficar caro. Então, mas para pintar um madeirite, como eu estou fazendo aqui, usa pouquíssima tinta. Então um pote desse, né? Ou meia dúzia de pote desse com cores diferentes aí, já dá para você fazer uma infinidade de trabalhos. Dá para você fazer, por exemplo, 10 painéis desse daqui e tranquilo, assim, né? Ó, por exemplo, aqui eu só usei a cor branca, amarelo, laranja, vermelho, rosa, verde pistache. Então, assim, ó, com 10 cores você consegue fazer 20 painéis desse daqui tranquilamente, né? Porque aqui ainda está aparecendo o fundo da madeira, eu só dei uma envelhecidinha em volta, manchei um pouquinho com marrom. Então com 10 cores você consegue fazer um painel desse daqui tranquilo. E depois a gente inverniza, né? Usa um verniz acrílico, que aqui eu estou usando da Acrylex também, mas pode ser qualquer verniz acrílico, qualquer verniz à base de água. O verniz acrílico, ele tem uma qualidade legal então é sempre bom. Então assim, não é complicado, é simples. Quando você tem orientação, fica mais simples ainda. Quando você tem orientação correta, completa, do começo ao fim, fica super econômico, né? Então, de repente, o que você ia gastar com tinta, se você não tiver orientação, compensa você gastar aí num curso, numa orientação que vai te mostrar o caminho, que vai te mostrar o que você tem que fazer. E aí você vai crescendo aos poucos, né? Você vai evoluindo. O que a gente precisa entender é que tudo na vida é assim, você não vai começar lá na frente, você vai começar no começo, né? Então começa com coisas mais simples. Por exemplo, pintar flores, assim como eu estou pintando, é uma dica muito legal para quem está começando. Porque as flores, mesmo se você errar um pouquinho, deixar um pouquinho torta, lógico, se errar muito ela vai ficar deformada. Mas você consegue ir corrigindo, ir pegando jeito, né? Começa com painéis pequenos, depois você vai expandindo para painéis grandes, né? Tem gente que já quer começar fazendo uma paredona gigantesca. Olha, é cansativo, né? Vai muita tinta, lógico que vai muita tinta. Tem como você economizar? Tem, né? Você pode usar látex de parede para fazer as cores, como eu já expliquei e vou explicar aqui hoje também. Então assim, dá para aproveitar, dá para fazer, é possível, mas quem quer fazer bem feito vai estudar primeiro, né? Tudo na vida é assim, primeiro você estuda, primeiro você entende o que você está fazendo e depois você vai desenvolvendo, você vai evoluindo, né? E você vai caminhando. Bom, então para quem quer fazer um estudo legal de matizado,
faça a sua inscrição para receber as 3 aulas da Semana do Matizado Descomplicado. São 3 aulas gratuitas que eu gravei especialmente para a Semana do Matizado Descomplicado e que eu vou enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então, você fazendo a sua inscrição, você entra para o grupo do WhatsApp e no dia 9 de setembro eu vou enviar a primeira aula. Aí, então você assiste essa aula, pratica, né, coloca o seu conhecimento em prática. Além da aula prática, que é muito importante a aula prática, mas a gente tem nessa primeira aula da Semana do Matizado Descomplicado, a gente tem a explicação do método, você vai ter ali uma série de informações que vão desbloquear a sua mente para conseguir criar. Porque é aquilo que eu falei, as minhas aulas aqui não são para aquelas pessoas que querem apenas copiar. Então, se você quer apenas copiar, nem precisa perder tempo de entrar para a Semana do Matizado Descomplicado. Ali é para quem quer desenvolver as suas habilidades, para quem quer fazer um exercício para matizar, entender o que é mais fácil, o que é mais complicado para matizar, para você praticar os matizados, né? Então, por exemplo, esse matizado que tem aqui nas flores, ó. Então, quem assistir lá a Semana do Matizado Descomplicado vai perceber que eu estou fazendo aqui um matizado muito simples, né? Muito simples, muito legal de fazer, porque as cores que eu estou usando aqui facilita bastante e o jeito que eu estou usando aqui facilita bastante. É exatamente o exercício que tem lá, né? Só que aqui é em pétalas, né? Então lá tem um tipo de exercício que é geral. Você vai aplicar aquele exercício em todas as outras pinturas, certo? Mas procure entender toda a explicação, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas você fala demais, né? Você fala muito, pinta logo, vai para as pinturas. Olha, para quem quer aprender, para quem quer evoluir, quem quer conseguir criar, desenhar e matizar, precisa entender essa explicação, todas essas explicações que eu passo. Porque se você já sabe, então não precisa ouvir. Então passa para frente, você não precisa ouvir isso que eu estou te falando. Eu falo para quem quer aprender. Então você que quer aprender, você que não teve a oportunidade, de repente você sempre quis aprender, mas não teve a oportunidade de ter alguém que te ensinasse, que te ajudasse, que pegasse na sua mão e falasse, olha, vamos começar do comecinho, né? Vamos começar do basiquinho aqui. E aí, então, se você não teve essa oportunidade de ter alguém que te ensinasse, então agora você tem, agora você não tem mais desculpa, né? É só pegar essas aulas aí que eu vou te passando e vai botando na prática. Ó, hoje, por exemplo, eu vou falar da tinta PVA, mas eu também vou falar de outras formas de usar as tintas, né? Então, vamos lá. Existe a tinta a óleo, né? Que muita gente acha que a tela... Aqui atrás, por exemplo, tem uma tela que eu pintei com tinta PVA. Tem gente que acha que tela só pode pintar com tinta a óleo. E não é bem assim. Dá para você pintar com tinta PVA, né? Dá tranquilamente para você pintar com tinta à base de água e ela vai durar muito bem, né? Eu tenho telas aqui que eu pintei há mais de 25 anos e que estão perfeitas aqui comigo, sem problema nenhum, né? Vendi algumas, muitas, e tenho ainda em casa telas, tanto tela quanto madeira, né? Tanto madeira pintado com tinta acrílica, tenho também com tinta a óleo, que são telas antigas, que há muitos anos eu não pinto mais, né, com a tinta a óleo, porque eu não gosto do cheiro, não gosto da dificuldade toda de lavar o pincel no solvente, né, e tudo. Então essas pinturas aqui são práticas porque a gente lava tudo o pincel na água, então você usou um pincel, né, aqui na tinta, vai lá, sujou a mão, lava a mão com água, lava o pincel com água, né? Então fica fácil de fazer manutenção, não tem cheiro, não tem nada. Se for a tinta a óleo, então você precisa lavar com solvente, né? Aí o solvente tem um cheiro forte, aí depois que lava com solvente é legal lavar ela com detergente e aí sim lavar na água para tirar aquele solvente do pincel, então tem todo um processo que é um pouco mais complicado, então eu acho super prático trabalhar com tinta à base de água. Do mesmo jeito, o verniz, né? O verniz, sendo à base de água, é uma praticidade. Você pega um pincel
tipo trincha de parede, né? Um pincel desses daqui de pintar parede, vai passar aqui no verniz, passa na madeira, na tela onde você estiver pintando e lava na água. Então assim, é uma facilidade muito grande para a gente. Não tem cheiro, a gente não sofre tanto. Bom, então tem a tinta a óleo, tem as tintas acrílicas. Bom, a tinta PVA é o látex de parede. PVA é látex de parede, esse látex que a gente pinta as paredes aqui no Brasil, pelo menos, é usado o PVA. E existe também a tinta acrílica, então você pode comprar de galão, né, aquelas latas assim de 3 litros e 600, tem as latas de 18 litros, né, aquelas latonas quadradonas. Ali tanto tem a tinta látex de parede, o látex comum, que é o PVA, como tem a tinta acrílica, né? Geralmente a tinta acrílica ela é usada mais para a área externa, porque qual que é a diferença? A tinta acrílica, como o nome diz, acrílico, né? Ela tem uma resina, um material emborrachado, material acrílico, né? na composição. Então quando a gente pinta uma parede, ela vai ficar mais emborrachada. Então a Acrylex, por exemplo, e outras marcas, né? Tem outras marcas aí também que trabalham. Eu trabalho com a Acrylex porque eu acho mais fácil, mais acessível, mais barato, né? Mas tem outras marcas que são muito boas também e que tem também a PVA e a acrílica. Todas são à base de água, né? Então todas são muito práticas de usar. Só que eu gosto de trabalhar com a PVA porque na hora que você vai lavar o pincel, por exemplo, a PVA ela sai mais fácil do pincel, a acrílica ela costuma criar uma película, né? Como eu estava falando, quando você passa na parede, a tinta acrílica ela tem um material mais emborrachado, assim, mais um plástico, né? na tinta, assim, e isso faz com que ela se torne um pouco mais dura, mais resistente ali no tempo, né? na ação da chuva, então ela vai ficar um pouco mais impermeável. Porém, no nosso trabalho aqui de artesanal, no trabalho de, por exemplo, pintar nesse madeirite, não faz tanta diferença. Porque o madeirite não dura nada se ficar no tempo, né? O madeirite vai estragar. Então, e a pintura não, né? A pintura ela fica aqui no madeirite, né, por muitos anos, então é mais fácil o madeirite estragar do que a tinta, né? Então, tanto faz se eu pintar com tinta acrílica ou tinta PVA, certo? A tinta acrílica, ela vai dar um brilhozinho, né? Ela vai dar um acabamento assim, com um brilho que a PVA não tem. A PVA é opaca, ela é totalmente sem brilho. No meu caso, eu acho vantagem, porque eu gosto, por exemplo, em alguns casos, às vezes de passar lixa em cima da pintura e aí a tinta PVA ela pega melhor a lixa, ela se desgasta melhor, enquanto a tinta acrílica ela é um pouco emborrachada, ela vai criar uma camada, né? E então às vezes não vai dar o efeito que eu quero na lixa, né? Então para fazer uma pátina, para fazer um manchado legal, às vezes a PVA é mais interessante. Então são detalhezinhos assim mínimos e que me fazem escolher a tinta PVA, certo? Tem algumas cores também que a tinta PVA são mais fortes, por exemplo o amarelo limão, que é uma cor que eu uso muito. Cadê? Aqui, ó. O amarelo limão da tinta da Acrylex, por exemplo, e o amarelo limão da tinta acrílica, né? A PVA é um pouquinho mais vivo, ele é coisa mínima, mas ele é um pouquinho mais vivo, então tem essas diferenças. Bom, para quem vai comprar Acrylex, a tinta acrílica, a tampa é verde e a tinta PVA, a tampa é rosa, né? Então ela parece essa tinta de tecido aqui, muita gente confunde, comenta nos vídeos se eu estou usando tinta de tecido, mas não é não, é tinta PVA, né? Bom, então o que é fácil de entender, assim, que é fácil da gente visualizar a diferença da tinta PVA e o látex de parede, né? A tinta PVA e a tinta acrílica, é quando uma casa velha, por exemplo, está descascando e sabe quando começa a sair aquela tinta da parede que você vai puxando assim e sai aquelas placas que vai saindo a placa, você vai puxando, ela vai saindo aquela tira, né, que não quebra, né? Ela vai, é como se fosse uma camada plástica ali, né,
na parede, então aquilo é a tinta acrílica. A tinta PVA, ela não faz isso. Você vai puxar, ela vai quebrando, vai soltando as casquinhas, né? Essa é a diferença. Mas de todo jeito, qualquer uma das duas, se tiver umidade por trás, ela vai empurrar a tinta para fora. Então, de todo jeito, a tinta acrílica, ela vai formar bolhas e a tinta PVA, o látex, ele vai craquelar, ele vai soltar, ele vai estufar, né? Então, de todo jeito, essas tintas não resistem à umidade, elas não resistem à água, né? Elas não são para água, para ficar no tempo, certo? Bom, então eu falei da tinta óleo, falei da tinta acrílica, da PVA, vamos falar da tinta de tecido. Muita gente me pergunta se pode usar na madeira, e eu já fiz alguns conteúdos mostrando que sim, pode usar na madeira, dependendo do que você vai fazer. Você não vai conseguir o mesmo efeito, né, desse daqui, não vai conseguir fazer esse efeito assim das cores fortes, assim, né, fortes, porque o que acontece? Para chegar nesse padrão aqui, eu passei várias camadas. Então, eu passei, por exemplo, cadê? Não é esse. Eu passei a cor vinho, eu passei a cor amarela, fui passando branco em cima, fui passando várias camadas. E quando você faz isso com a tinta de tecido, quando você vai passando muitas camadas na madeira, por exemplo, ela vai começar a ficar grudenta, ela vai começar a ficar melando, né? E ela é meio transparente. Então, o que acontece é que às vezes você quer que cobre a tinta de baixo e, né, com a PVA, por exemplo, você pode, errou, você vai passando a outra tinta, ela cobre tranquilo, cobre muito bem. Já a tinta de tecido, ela não cobre muito bem, né? Então, assim, no tecido, a tinta de tecido é feita para tecido, né? Então, se você quer quebrar um galho, usar, às vezes tem gente que fala, mas eu tenho muito, ou às vezes eu não encontro aqui na cidade onde eu moro, eu não encontro tinta PVA para comprar. Pode usar tinta PVA? Pode usar tinta de tecido? Pode, né? É um quebra-galho. Mas ela não vai conseguir essa cor forte e ela vai ficar grudando, né? Então, você pode depois passar um verniz por cima, mas, né, não é legal. Às vezes, o que é legal? Às vezes é legal você usar a tinta PVA, uma coisa que eu já fiz, né? Usar a tinta de tecido, você vai usar para selar a madeira, né? Então, a tinta de tecido, ela serve para selar a madeira. O que é selar a madeira? Selar a madeira é você evitar de deixar ela áspera. Tem gente que acha que vai passar o verniz e a madeira já vai ficar lisinha. Tem gente que acha que é o verniz que deixa a madeira lisinha. Mas não é o verniz que deixa a madeira lisinha, certo? Essa madeira aqui, por exemplo, é um madeirite, né? Aqui na frente ela é lisinha, mas se você passar um verniz e passar a mão depois de seca, né? Você vai ver que ela está áspera. O verniz arrepia a madeira, né? Principalmente assim nas bordas aqui, ela fica bem áspera, né? Então essa daqui não tá, ó, tá bem lisinha porque eu tratei e eu vou explicar como que trata a madeira na semana que vem, né? Amanhã eu vou vou te falar sobre desenho amanhã na quarta-feira, né? Na quinta-feira eu vou te falar sobre como limpar o pincel, Ixi, esqueci, não é pincel não. Sobre os pincéis, né? É sobre os pincéis. E aí, na semana que vem, então, eu vou falar sobre como tratar a madeira. E aí, então, é legal você saber ter esse tratamento, porque não é só passar o verniz, é que você vai ter a madeira lisinha, né? Então, a tinta de tecido ajuda bastante. Eu vou explicar com mais detalhes na semana que vem como tratar a madeira com tinta de tecido. Aí é legal. Precisa saber o ponto certo, precisa saber a quantidade certa para a madeira não ficar grudando. E também tem vários tipos de madeira, né? Bom, tudo isso que eu estou te falando aqui dá para a gente pintar em tela, dá para a gente pintar em madeira, dá para a gente pintar em cascas de palmeira, em produtos de fibras naturais, em palha, né? Até em isopor, em alumínio. O alumínio pega muito bem. Agora, se for para pintar em materiais de superfície muito lisa, por exemplo, garrafas de vidro, né? Quer pintar uma garrafa de vidro, então já não é legal. Essas tintas elas não vão pegar muito bem, elas não vão grudar muito bem no vidro, elas vão ficar soltando depois, vai craquelar, vai descascar, né? Vai soltar.
Então, por exemplo, ela não vai bem, essas tintas PVA, acrílica, elas não vão bem em cromado, em produto esmaltado, vidro, né? E produtos assim muito liso. O alumínio vai bem, você pode passar no alumínio, porque o alumínio ele é bem áspero, ele é bem poroso, né? Olha só, alumínio é uma coisa, cromado é outra coisa. O cromado não adianta você passar porque vai descascar, né? Agora, no alumínio não, você pode passar direto. Bom, mas para pintar então nesses produtos que são muito lisos, como que a gente faz, né? Se eu quiser pintar com tinta PVA numa garrafa, tem jeito? Tem. E aí então você vai usar um primer, um produto que chama primer. Primer é como se fosse uma cola. Então você vai passar esse produto, ele é um fundo, né? Um fundo preparador. Então na madeira, no alumínio, na tela, você não precisa passar primer. Não precisa passar primer em todas as superfícies, né? É só nas superfícies muito lisas. Então no cromado, no vidro, numa louça, por exemplo, às vezes tem um bule velho, igual eu já fiz aqui, né? Alguma peça que você quer aproveitar, louça, vidro, cromado, né? O que mais? Coisas assim muito lisas, aí então é legal você passar então o primer. Passou o primer, espera secar, aí sim você pode ir direto com a tinta PVA ou com a tinta acrílica ou com a tinta a óleo. Um detalhe, voltando a falar da tinta a óleo, para quem quiser pintar com tinta a óleo na madeira e fazer essas pinturas assim, como eu estou fazendo aqui, também dá. Porém, o que precisa? Precisa fazer um tratamento na madeira, porque a tinta a óleo, se a madeira estiver crua, se ela já estiver tratada, não, né? Mas se ela estiver crua, você vai passar e a madeira vai absorver, porque a madeira absorve o óleo, né? Então ela vai absorver, então precisa tratar. E nessa aula da semana que vem eu vou falar sobre como tratar a madeira, e aí você vai entender que dá para trabalhar com a tinta a óleo com a madeira tratada, né? Então tanto tratando com o látex como tratando com o verniz, que é o caso aqui dessa daqui. Essa daqui eu tratei uma parte com verniz e uma parte com látex. Essa parte que está em volta, que ela está mais escura, eu envelheci com PVA, com látex. Certo? Bom, então é isso. Falei do primer, da tinta de tecido, da tinta PVA, da tinta acrílica, tinta a óleo. Existem as tintas também metálicas, né? Que dão efeitos, alguns efeitos interessantes, né? Como dourado, prateado, ouro velho, enfim, tem uma variedade enorme, né? de produtos metálicos que dá para fazer uns efeitos interessantes. E a tinta Acrylex também tem a tinta acrílica em embalagens assim como essa, que a tampinha aqui é verde, né? Então tem essas opções assim de embalagem menor, né? Essa daqui é de 60 ml, então dá para adquirir também nesse tamanho, que é muito legal também para quem usa pouco, né? Mas eu recomendo essa daqui de 100 ml, que dá para pintar bastante coisa e aí não vai faltar, né? Então assim, não é tão mais caro e compensa. Então eu recomendo essa daí para quem está começando, e para quem já pinta mais tempo, pode até adquirir essas de 250 ml, são potes assim desse tamanho, né? Como esse daqui, por exemplo, ó. Então a gente tem, ó, os potes de 250, de 100 ml, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, e o de 37 ml. Ó. Então isso daqui você consegue adquirir a tinta PVA. Porém, eu uso mais esse daqui de 100 ml. Isso aqui dá para pintar muita coisa, dá para fazer... Bom, eu trabalho aqui o dia todo pintando e uso essas daqui e duram bastante tempo. Então eu tenho uma caixa ali com, sei lá, umas 20 tintas, e dá para usar por muito, muito tempo. Trabalhos assim como esse aqui que eu estou fazendo, que a gente usa pouquinha tinta, na verdade, né? Então dá para render muito, dá para fazer muitos trabalhos, e também usando látex de parede, ó. Então é uma opção também legal. Então eu sempre tenho
sempre tem o litro, isso aqui é 1 litro, né, de tinta, sempre tem litros assim, ou na cor vermelho, na cor azul, na cor branca, e tenho também as bisnaguinhas, ó, de corante. Então tem as bisnaguinhas de corante que a gente consegue fazer as cores claras. Você não vai conseguir fazer cores escuras assim, né, como esse azul, por exemplo, como essa cor vinho, mesmo a cor vermelha. Então assim, a gente não consegue fazer com essas bisnagas, porque a gente geralmente usa um látex branco, né? Ou mesmo se você compra 1 litro de látex vermelho, às vezes ele não vai vir com aquela cor vermelha que tem a Acrylex, ó. Né? Então essa cor vermelha, vibrante, bonita, né? Assim como essa cor azul forte aqui, que esse aqui é o azul ultramar, mas tem o azul cobalto e tem tantos outras cores aí. Então às vezes a gente não consegue usar, né? Não consegue comprar essa de parede, vai acabar saindo muito mais caro, muito mais complicado. Então o que a gente faz? Tendo 1 litro e umas bisnaguinhas assim, a gente consegue algumas cores que a gente vai usar para fazer fundo, né? Vai dar fundo nas peças. Então é uma peça igual esse armário, uma tábua muito grande, muito rústica. Então a gente vai fazendo cores com tons aproximados do que a gente quer, vai lixando, vai dando fundo, para depois manchar com as cores definitivas por cima, né? Geralmente o fundo ele não é uma cor tão vibrante. Você vai colocar as cores mais vibrantes no elemento da frente, né? Por exemplo, se for uma arara, se for um papagaio, se for algumas flores, né? Então geralmente é assim. Então dá para a gente usar o látex de parede para fazer esses fundos. Então isso daí são dicas que você pode usar para fazer render, né, essas tintas e fazer baratear aí o seu orçamento, né, para conseguir fazer essas pinturas. Perguntaram se usar cera de madeira ajuda a selar. A cera de madeira se ajuda a selar a madeira. Bom, eu vou falar um pouco mais disso na aula da semana que vem, mas para quem vai pintar, eu não recomendo usar a cera, né? Eu gosto de fazer o tratamento diferente. E agora, você pode usar a cera depois, aí sim. Então agora esse trabalho aqui está pronto, aí você quer passar uma cera por cima, aí eu acho super legal. Inclusive eu passo óleo de peroba por cima do verniz, né? Então fez a pintura, invernizou, você pode usar óleo de peroba. Bom, falando em verniz, esse aqui é um verniz acrílico, que é o que eu gosto de usar, à base de água, como eu falei. Mas tem também os vernizes solúvel que não é solúvel em água, né? Que são aqueles vernizes solúveis em solvente. Então, você usa o verniz próprio para madeira, que muitas vezes ele vem com corantes, né? Alguns vêm com uma tonalidade um pouco mais forte. Então, assim, dá para usar os vernizes para madeira, com tonalidades para madeira, ou mesmo o natural. Mesmo o verniz natural para madeira, às vezes ele vem com um tom um pouco amarelado. Então não é legal passar em cima da pintura, mas às vezes é legal para tratar a madeira. Porém, eu não uso por causa do cheiro, né? Então, assim, estou só dando essa dica porque existe, está aí, né? Existe no mercado, e tem gente que às vezes tem mais facilidade em adquirir, ou não encontra no mercado esse verniz à base de água. Então, quer usar o outro verniz, dá para usar. Eu vou explicar com detalhes na aula da semana que vem para tratar a madeira. Então, é um verniz bom para tratar a madeira também. Eu evito por causa do cheiro, né? Mesmo assim, não dá para usar muito em área aberta, porque ele vai esbranquiçar a madeira. Então, tem que ficar numa área meio fechada ali. Então, aqui dentro do ateliê, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com produtos que tenham cheiro forte, porque acaba, né, eu fico aqui o dia inteiro, então eu não gosto de ter produtos com cheiro. Evito para cuidar da minha saúde, não ter esse contato assim. Então eu acho legal e recomendo que você use produtos à base de água. Hoje tudo tem a base de água, né? Tem o esmalte de parede também, olha que legal. O esmalte de parede não, de porta, né? Janela, de pinta-portão. Aquele esmalte
de pintar a janela, ele hoje tem a base de água. Hoje não, já faz tempo, né? Tem a base de água. Então você consegue comprar 1 litro de esmalte à base de água. É uma tinta muito boa também, que cobre muito bem. Lógico, também é a mesma história do látex. Você não vai ter as opções de cores que tem a Acrylex, que tem as outras marcas, né? Porque comprar de litro, você vai acabar comprando menos. Então, às vezes, você tem algumas cores básicas, um azul, um vermelho, um amarelo, um branco, né? E vai controlando aí, vai misturando e vai achando as tonalidades. Mas elas são legais, por exemplo, para fazer um fundo, né? Então, você tem um guarda-roupa, igual eu tenho aqui um guarda-roupa que um dia eu quero pintar alguma coisa ali na porta, uma paisagem, alguma coisa. Por exemplo, paisagem. Paisagem é legal a gente usar a tinta, porque você vai fazer um céu azul claro, então é fácil você pegar uma bisnaguinha azul e fazer uma tonalidade de azul claro com um látex branco. Então aí ok. Às vezes um fundo verde, que é só um fundo para depois você desenhar a vegetação por cima, então é legal, né? Bom, falando em desenhar, outra dica que é legal da tinta PVA ou do látex, né, e não da tinta acrílica, é que é fácil de você desenhar com lápis em cima da tinta PVA, porque como ela não tem aquela película emborrachada, então ela pega melhor o lápis, né? Então eu estou aqui com um lápis 6B, ó, que é um lápis que eu gosto para desenhar, né, para fazer os desenhos. Então, no caso de uma paisagem, eu vou pegar um látex de parede, vou usar uma bisnaguinha azul, vou fazer o céu, depois vou colocar um pouquinho de amarelo nesse céu, nessa tinta aí do céu, vou fazer um tom de verde, às vezes colocar um pouquinho de marrom para deixar esse verde um pouquinho mais escuro, vou passar esse verde todo embaixo, né? Vamos supor que eu vou pintar esse guarda-roupa desse jeito, fazendo a parte de baixo toda verde, a parte de cima toda azul. Tá aí uma dica, ó, você já pode dividir o guarda-roupa no meio, pinta metade de azul, metade de verde. Aí você vai com o lápis desenhar por cima. Como ele é poroso, ele é áspero, ele não tem aquela camada acrílica, então fica fácil de desenhar, fica fácil, ele não vai ficar grudando, não vai ficar, né, pegando assim, então fica fácil de você passar o lápis e desenhar. Aí você vai desenhar os coqueiros, as árvores, o ipê, as folhagens, as nuvens, os passarinhos, as folhagens embaixo, né, vegetação, cachoeira, enfim, o que você quiser desenhar em cima, e aí você vai repintar em cima, né? Então isso é uma dica que já ajuda bastante, facilita bastante. Selador, sim, selador é legal para madeira, o selador próprio para madeira, né? Que é o ideal, né? O correto é usar o selador quando vai selar a madeira. Existe um produto que se chama selador. Porém, eu não uso também por causa do cheiro. Então, por isso que eu dou essas dicas da gente selar com o verniz à base de água ou selar com o próprio látex. Se você vai pintar a madeira na cor já inteira, se você não vai deixar a madeira aparente, então não tem por que você gastar com verniz, você já vai selar direto com o látex, mas isso eu vou explicar depois com detalhes semana que vem. Mas é uma dica bem legal, você já pode ir direto com o látex aí para selar a sua madeira. E aí tem que ter todo o cuidado com lixa e tudo, que depois eu vou explicar com calma, porque isso daí é muito importante, né? Como eu falei lá no começo, a gente precisa entender todas as etapas. Você precisa entender todas as etapas para chegar lá na frente, né? Na hora que você vai fazer a pintura, você conseguir ter um bom resultado. Então não é simplesmente pintar, né? Não é simplesmente falar, vou passar tinta, né? Porque às vezes você vê o meu vídeo acelerado, você vê o vídeo das pessoas pintando, e aí você vai acabar se ligando só no resultado final e não vai entender ou não vai perceber, ou ali não está explícito no vídeo, o que foi feito no começo para chegar naquele processo. Então por isso que é legal você ter o passo a passo, você entender o passo a passo, por isso que é legal você entender o método que eu mostro, porque o meu método vai te orientar do começo ao fim para você fazer todas as suas pinturas, né? Então eu e os meus alunos fazemos assim, a gente segue essa sequência.
E todas as dúvidas que você tiver, você vai se apegar no método. Você vai perguntar, Gustavo, mas em que fase que eu vou fazer, né? Em que etapa da pintura que eu vou fazer o fundo da pintura? Em que cor que eu vou usar o fundo? Né? Qual cor que é melhor? O que eu devo pintar? O que combina melhor com esse móvel? Onde esse móvel fica melhor? Esse quadro? Onde eu devo pôr? Então, todas essas dúvidas você vai conseguir tirar aplicando o método. Quando você entende o método, né? O método ele é uma coisa para ser estudada. Quando você entende o método que eu mostro, o método que eu criei, que eu desenvolvi fazendo as minhas pinturas, quando você aplica ali, você vai ter todas as suas respostas, né, respondidas para você conseguir fazer o seu trabalho com sucesso e evoluir, né? Porque, como eu falei, não é só pintar. Então, assim, pintar dá muito trabalho, mas imagina, você pintou, você teve todo esse trabalho, chegou lá na frente, você viu, mas não era assim que eu queria, não sei o que, não era mais para lá, era mais para cá, não era desse jeito, eu queria ter feito o fundo de outra cor, eu queria, entendeu? Então, tudo isso, quando você segue o método, você ganha tempo. Ganha tempo, você vai direto no resultado, né? Bom, então quem quer ganhar tempo, ganhar resultado, vem participar da próxima turma do curso online, que eu vou abrir o curso online daqui uns dias, né? Depois da Semana do Matizado Descomplicado. Mas para quem quer aprender a matizar, quem quer ir desenvolvendo e entendendo como é que funciona tudo isso, participa da Semana do Matizado Descomplicado. Então você que está assistindo pelo Instagram, você pode clicar lá no link que está na bio do Instagram, ou você pode digitar aí eu quero no vídeo, mas espera o vídeo encerrar, porque às vezes eu vou encerrar daqui a pouco e você digitando agora você acaba perdendo, né, os comentários no Instagram. Ele faz isso, ele some os comentários. Então se você comentou agora e eu não enviei ainda, comenta depois, porque assim que terminar a live eu vou responder os comentários, né? Então, assim, comenta aonde você puder. Se comentar mais do que uma vez, não tem importância, eu vou enviar o vídeo para você, tá? Então, vai comentando, vai me pedindo aí que eu vou enviando o link. Eu vou enviar o link na sua mensagem, você clica lá, vai te abrir uma página com as informações para a Semana do Matizado Descomplicado, que começa somente no dia 9 de setembro, certo? Até lá a gente tem as lives de aquecimento. Então, nas lives de aquecimento eu vou mostrar cada dia um pouquinho de uma coisa diferente. Amanhã, por exemplo, é sobre desenho. Aproveita e já convida as pessoas para participar dessa live amanhã com a gente, já envia o convite para ela, envia o vídeo que tem lá no meu Instagram, convidando para as pessoas participar das lives. E se você não viu ainda esse vídeo, que tem as 6 lives lá, hoje é a primeira live de aquecimento, mas se você não viu ainda, dá uma olhada lá no meu Instagram. Se você não sabe como que é olhar no Instagram, vai lá, clica no meu nome, Gustavo Rapaz, que está ali no vídeo, né? E aí você vai abrir no Instagram, então ali tem todos os vídeos que eu posto todos os dias, tem todas as informações. Você pode apertar no aviãozinho ali, você vai enviar esse vídeo para alguém que tem Instagram também, né? Que acompanha as novidades aí pelo Instagram. Você vai enviar o convite para participar das lives. Então, quem tem dificuldade para desenhar, quem quer desenhar, né? Então envie esse vídeo para essa pessoa que quer aprender a desenhar, que amanhã nós vamos falar sobre desenho, nós vamos falar sobre tudo que a gente pode fazer para desenhar, que é bem interessante, você saber desenhar para conseguir fazer as suas pinturas. E é uma parte da terapia da pintura assim, que é muito legal, né? Dá para a gente se expressar e colocar os nossos sentimentos ali, tudo ali no desenho. E tem gente que tem muito medo de desenhar, então vem participar, porque você vai ver que não é uma coisa complicada, é simples, né? É mais simples do que você imagina e vai te permitir se realizar aí com o desenho. Então amanhã é sobre desenho. E quem quer aprender a matizar, então faça a sua inscrição, né? Digita eu quero, quem está no Facebook, digita eu quero, que eu envio o link vai abrir a mesma página de inscrição para eu te enviar as aulas da Semana do Matizado Descomplicado, certo? Então é isso, eu vou encerrar por aqui e te vejo amanhã, né, aqui nesse mesmo horário, às 20 horas,
para a gente falar sobre desenho e para a gente falar mais sobre a Semana do Batizado Descomplicado. Qualquer dúvida, comenta aí, deixa registrado aí sua dúvida, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida das outras pessoas. Então, às vezes, se eu falei alguma coisa que não ficou claro, pode comentar. O pessoal do Instagram pede para depois que acabar a live, colocar no comentário. Certo. Quem tiver no Instagram e quiser que eu envie o link, assim que acabar o vídeo, comenta aí. Eu quero, né, depois que acabar, porque agora quando encerrar o Instagram ele cancela os comentários. Aí volta depois novamente, certo? Mas você pode entrar lá no Instagram e comentar, vai me falando, vai me pedindo que eu envio o link, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta, me chama, né? Me chama que eu te ajudo aí, eu vou tirando suas dúvidas, estou aqui para isso, certo? Então, até amanhã. Amanhã a gente fala mais sobre desenho e dou mais detalhes e te vejo lá. E qualquer dúvida, comenta aí que a gente vai conversando.